Olá, mais uma vez boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente está aqui para mais um papo do Cada Caso um Case. Hoje a gente vai receber o Joedir Teixeira, o papo vai ser super interessante. Bem-vindo a todo mundo que está chegando. Deixa eu adicionar o Joedir aqui que acabou de entrar. Vamos ver aqui. Vamos ver se dá certo. Bem-vinda, Karina, Clara. Oi, Joedir, bem-vindo. Boa noite, Bruna. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo, tudo Que maravilhoso. bom. Feliz de ter você aqui conosco. Vou fazer uma breve introdução e a gente começa, pode ser? Tá ótimo. O prazer é Bem-vinda, meu estar aí contigo. bem-vinda a todo mundo que está chegando. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou consultora e fundadora da Shopper2B. Essa semana eu estou fazendo 3 anos de consultoria, Joedir. Estou muito feliz com o resultado até aqui. Eu ajudo meus clientes a desenvolver e melhorar a experiência de compra. Eu tenho uma metodologia para medir e ajudar a entender quais são as expectativas que o consumidor tem com relação à sua marca. E também tenho ajudado os clientes no desenvolvimento da estratégia de CRM, para que a gente possa aí estreitar e cada vez mais melhorar o relacionamento com os nossos clientes. Hoje eu estou aqui no Cada Caso um Case, que é um projeto que eu comecei esse ano e tenho recebido pessoas e executivas incríveis como hoje o Joedir, para que a gente possa trocar mais informações, aprender, entender como a gente pode aplicar o que a gente tem escutado nos nossos negócios. E hoje eu tenho a honra de receber o Joedir. O Joedir tem uma larga experiência, ele vai contar um pouco mais para vocês. E para mim é uma honra tê-lo aqui, porque o Joedir é professor e doutor, ou seja, tem um conhecimento muito amplo sobre o que a gente vai falar sobre gestão estratégica. E eu tenho certeza que vai ser útil para que a gente possa aplicar nos negócios. Então, melhor do que eu, Joedir, muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu histórico. Para quem não te conhece ainda, possa te conhecer agora, pode ser? Pode ser. Boa noite a todos e a todas. Eu estou vendo aqui diversos amigos aí também nos acompanhando. O Júlio Maia, o Dani, ou seja, tem muita gente aí do nosso grupo também que está nos prestigiando nessa noite. Bruno, eu tive uma carreira durante 25 anos, eu fui executivo da BR Distribuidora, atuei em diversas áreas, fui gerente executivo de operações, de financeiro, de vendas, passei pela diretoria da empresa, e me aposentei e virei varejista, sempre fui professor, tive o privilégio de, lá nos anos 90, montar com o professor Ulisses Reis o primeiro MBA de varejo na FGV. Depois eu fundei aqui no Rio a Universidade do Varejo, já capacitamos mais de 15 mil profissionais na área de gestão de varejo. E hoje a gente atua como consultor, né, e como professor. Também tem uma atividade acadêmica bastante longa. Atualmente eu estou numa universidade argentina, eu estou orientando 5 doutores e doutorando e 6 mestrando, entendeu? Aí o pessoal está até enrolado nesse período de pandemia agora para defender tese, tem trabalhado bastante. Então, eu tenho essa vida acadêmica e nos últimos anos eu tenho me dedicado muito à gestão. Mas me dedicado muito à gestão do ponto de vista de fazer uma... O varejo é muito pragmatismo, né? E a academia é muito científica, né? Vamos dizer assim. O que eu estou procurando fazer? Eu estou procurando levar um pouco do pragmatismo para a universidade, né? E trazer da universidade a ciência, a metodologia para o varejo. Quando a gente consegue juntar tudo isso, realmente porque o varejo, a gente toma decisão em cima da hora, sem pensar muito, né? E a Verdade. gente, então, o empirismo do varejo é que prevalece na gestão de modo geral. E o meu papel agora é juntar essas duas pontas para dar tornar as ações do dia a dia, né,
mais científica, mais baseada em dado, mais baseada em princípio. Então, esse tem sido o meu objeto de estudo nos últimos anos, e a minha tese de doutorado foi sobre gestão, e gestão, você sabe que numa tese de doutorado você tem que aprofundar o estudo, né? O estudo tem que ser bem profundo, e para isso você tem que delimitar o campo de estudo. E a minha tese foi sobre gestão de supermercados, né? Eu desenvolvi um modelo de avaliação de melhoria de performance. Ter o acionista satisfeito e precisa ter a sociedade onde ela atua satisfeita. Então, esse é o grande desafio de gestão. Como que eu vou melhorar o resultado, aumentando venda e reduzindo despesas, melhorando os processos e medindo o impacto desses processos nos empregados, nos colaboradores das empresas, no cliente, né? O foco hoje é o cliente, tudo se faz hoje nas empresas a partir do cliente, a gente não define mais o que vai ser feito, quem define o que vai ser feito é o cliente, né? Então, esse é o grande desafio. E o que é a gestão estratégica? A gestão estratégica é a gente olhar não só para o curto prazo, olhar para o longo prazo, e esse longo prazo fica mais curto a cada dia, né? Porque as coisas estão mudando muito rápido, e não dá mais para você fazer um planejamento de 5, 10 anos, que quando você chegar lá já acabou tudo. Então, você tem que planejar, ter uma visão de longo prazo, mas a cada dia fica mais curto esse longo prazo, vamos dizer assim, e olhar a empresa como um todo. E esse é o grande desafio dos gestores de hoje, é olhar a empresa como um todo. Então, esse vai ser o nosso bate-papo. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso, e aí eu devolvo para você, para a gente não ficar só no monólogo, ficar mais no diálogo. Perfeito. Não, mas é importante conhecer. Parabéns pelo seu trabalho. E obrigada por estar aqui novamente. E eu acho que é um tema super importante que vem sendo cada vez mais necessário, né? Como você bem comentou, a gente tem aquela tendência, às vezes, de tomar a decisão por feeling ou por algo que a gente teve como experiência no passado, mas isso já talvez não seja tão eficiente, vamos dizer assim, e a gente talvez tenha que mesclar, né? É importante entender como fazer a gestão correta, a utilização de dados. E eu queria que você começasse falando, Joedir, sobre como você vê a evolução dessa gestão de negócios, né? Você bem comentou que a gente teve mudanças aí, e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa evolução, pode ser? Pode ser. Então, por que os negócios vêm mudando, né? Eu sempre digo, por que os negócios mudam? Porque o que é um negócio, né? O que é uma empresa? Uma empresa é feita por pessoas para atender pessoas. Se você pegar qualquer empresa, ela tem esse objetivo. Ela é uma empresa formada por pessoas que tem como objetivo atender pessoas. Mas para fazer isso, se ela é formada por pessoas e para atender pessoas, como o comportamento da sociedade vem mudando de uma forma muito rápida, as empresas têm que mudar para acompanhar isso. Se ela é formada por pessoas para atender pessoas, e se o comportamento dessas pessoas mudam, as empresas também precisam mudar. Então, só para você ter uma ideia,
No índice S&P 500 em 1960, as 500 maiores empresas do mundo tinham 60 anos de idade. Esse ano, no mesmo estudo da S&P 500, das 500 maiores empresas, a média de idade é de 18 anos. Ou seja, a média de idade das 500 maiores empresas caiu de 60 anos em 60 anos, né, para 18, ou seja, uma redução de 70%. Por que essa redução? E qual é a média, né, das empresas hoje? A média das empresas hoje está em torno de 5 anos. Né? A média de uma empresa hoje ela dura 5 anos. Antigamente durava 50, 60, 70 anos. Então, e qual é a empresa que sobrevive? Aquela empresa que é inovadora, ou seja, aquela empresa que está acompanhando e entendendo o seu cliente, né? Acompanhando essa evolução do cliente, mudando em função do cliente. Então, só sobrevive hoje as empresas que são extremamente inovadoras. Se a gente analisar um passado recente, não é tão longo assim, você vai ver que as grandes empresas do mundo eram as montadoras de automóveis, né? E as indústrias petrolíferas em função dos seus grandes parques fabris. Se você analisar hoje, as grandes empresas são as empresas de tecnologia. E o próprio termo empresa de tecnologia está ficando ultrapassado, porque hoje todas as empresas são de tecnologia. Não tem mais uma empresa de tecnologia. Né? Se a gente analisar, aqui no Brasil, você tem um exemplo, o Magalu, o Magazine Luiza, não é uma empresa de varejo, é uma empresa de tecnologia. Né? Ou seja, então as empresas estão transformando, todas as empresas estão se transformando em empresas de tecnologia. E esse é um grande desafio. Né? A tecnologia hoje, ela é fundamental, não se vive sem tecnologia. Mas o que está acontecendo? Eu estive em 2020, lá em Nova York, o Enio Garbin, que é o head de varejo da IBM para a América Latina, ele fez uma reunião específica para a nossa delegação e nesse papo que ele bateu como público, ele disse o seguinte, que as empresas estão procurando, as empresas varejistas, que lá no caso era um evento de varejo, estão procurando a IBM ou as outras empresas de tecnologia para resolver um problema. Mas um problema que nem a empresa sabe qual. Então, o que ele diz? A empresa, primeiro, tem que conhecer e entender o seu cliente. Conhecer só hoje não resolve mais, você tem que entender o seu cliente. A partir do momento que você conhece e entende seu cliente, você define a estratégia para entender esse cliente. Quando você está com a estratégia definida, você procura uma empresa de tecnologia para resolver especificamente aquela estratégia que foi definida, focada no cliente. Mas o que está acontecendo? As empresas estão contratando um gerente de tecnologia, que é muito bom de tecnologia, né? Mas muitas vezes não entende do negócio, porque o papel dele não é entender o negócio, não é compreender o cliente, e é ele que está conduzindo, né, o processo de inovação da empresa. Ontem nós tivemos um grupo lá do nosso grupo, do qual eu tenho a honra de participar, que você participa, o grupo lá do nosso amigo Olegário, e a gente estava debatendo lá com um grupo de pessoas extremamente qualificada no varejo, e o papo foi justamente sobre esse. Quem tem que definir o que a tecnologia vai fazer é o gestor do negócio, e não a tecnologia definir tudo. Com isso, as empresas estão investindo pesadamente em tecnologia, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse retorno não está acontecendo de uma forma compatível com o investimento. O Ira Kalish, que é um economista, ele é chefe de economia global da Deloitte, todos os anos lá no maior evento de varejo do mundo, lá em Nova York, no NRF, ele vem mencionando que as empresas estão investindo pesadamente em tecnologia e isso não tem resultado em aumento de produtividade. Então está na hora, as empresas estão chegando o momento de medir tudo, ou seja, de fazer uma gestão integrada, né? Uma visão do todo, porque antigamente a pirâmide, o organograma da empresa ele era uma pirâmide bem alta, hoje ela é extremamente baixa, menos níveis hierárquicos,
mas muitas áreas de especialização. Você pega no varejo, por exemplo, se você mencionar o varejo de 10, 15 anos passados, você não tinha. Você tinha varejo com loja. Hoje você tem varejo online, você tem o varejo físico, você tem a gestão de cliente, você tem CRM, você tem, ou seja, surgiram diversas atividades, né? E o gestor, esse é o grande desafio, é como manter todas essas atividades focadas nos objetivos estratégicos da empresa. Porque cada um fazendo uma coisa que entende que é bom e muitas vezes fugindo ao princípio que é o foco no cliente. Então, esse é um grande desafio, né, que as empresas precisam. Por isso é que eu tenho me dedicado nos últimos anos a esse estudo da gestão estratégica, ou seja, como é que eu avalio se todas essas atividades, né, essas áreas de especialização, estão focadas efetivamente nos objetivos estratégicos da empresa. Acho que esse é um dos desafios para a gente começar o nosso aquecimento. Perfeito. Isso que você está falando é super importante, Joedito. Se a gente falar alguns anos atrás, como você comentou, a gente escutava assim, bom, a tecnologia vai dominar aqueles empregos, aquela mão de obra que a gente tinha, vai se perder porque a máquina vai tomar a vez disso, ou aquilo que você fazia de forma manual, a máquina vai fazer muito mais rápida. E a gente veio sentindo e aprendendo como lidar com isso, e a tecnologia de fato contribui em muita coisa, mas a gente já começa a entender que a gente precisa ter cuidado com algumas coisas que a gente vai trazer, para trazer a tecnologia para dentro da empresa para ver como ela vai utilizar, né? Então, as questões, por exemplo, de relacionamento com o cliente, que é o que eu tenho lidado bastante, a tecnologia ajuda a facilitar alguma comunicação, a direcionar, mas a gente precisa ainda da questão humana para direcionar como vai ser essa comunicação, com quem que eu vou falar, né? A gente tem sentido falta de uma gestão ou de uma relação humana. Não quero falar com algo automático, eu quero ouvir a voz de alguém, quero falar com alguém. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado até onde a gente vai com a tecnologia, né? Ela pode ajudar em algumas coisas, mas em nem tudo. E um outro ponto que eu queria também trazer de perspectiva é que muita gente acha que experiência se traduz com a tecnologia. E, na verdade, ela é um meio para ajudar isso, né? Ela não é o fim. Então, a gente precisa começar a entender como ela traz benefícios para a nossa empresa, mas tomar o cuidado que ela não vai resolver todos os problemas. E aí, por isso que acho que é importante isso que você está trazendo. A pessoa de tecnologia mostrar qual que é o potencial da ferramenta, mas a gente ter o olhar de negócio para falar, puxa, eu estou resolvendo realmente a minha dor, o problema que eu identifiquei ou não, né? Porque senão a gente vai gastar dinheiro porque é caro, né? E não vai resolver o que a gente se propôs a fazer. Ainda tenho, só complementando essa sua colocação, uma outra coisa que você falou que é muito importante, experiência, né? Só que experiência, você tem que ter um cuidado muito grande da experiência. Porque muitas vezes, o que é experiência? É aquilo que eu pratiquei em uma determinada atividade, numa determinada empresa. E muitas vezes aí tem visto, principalmente o pessoal, até os CEOs de uma empresa, ele vem de uma empresa, passou 20 anos numa empresa com a cultura, e ele chega numa outra empresa, ele quer transformar a cultura daquela empresa, porque para ele o correto é aquilo que ele viveu 20, 30 anos numa determinada empresa. Só que o cliente desse novo negócio é totalmente diferente, né, do cliente de um outro tipo de negócio, né? Eu tenho experiência nesse tocante, aí a gente vai ficando jovem há mais tempo, vai acumulando experiência, de um CEO que saiu de uma grande empresa, um dos maiores varejistas do mundo, que o foco é preço, 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 né? E veio para uma empresa onde o foco é satisfação do cliente, é diferencial. E aí ele tenta implementar aquela cultura, né? Lá o importante é preço. Nesse outro negócio, o cliente não compra por preço, ele compra por conveniência, por experiência. Então, tem que ter um cuidado muito grande também com experiência, que às vezes você sai de uma empresa que tem uma cultura, que tem uma... e vai para uma outra e chega lá, você quer mudar.
e não se muda isso rapidinho. Por falar em cultura de empresa, né, esse é um outro grande desafio da gestão estratégica, é como manter a cultura da empresa. O que é a cultura da empresa? A empresa tem valores, né? Esses valores têm que estar no DNA das pessoas da empresa, e isso forma a cultura da empresa. Essa cultura da empresa é formada porque a liderança é o né? E a geração Y, que é aquela nascida a partir de 82, e a geração Z, que é a nascida a partir de 94, 96, a cada geração mais nova ela fica menos tempo na empresa. Então é um desafio, como manter a cultura das empresas, porque, na verdade, uma empresa ela se diferencia da outra em função da sua cultura. E aí também é um outro desafio estratégico, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso, os desafios da gestão, estão lá no meu blog da JDB Consultoria e também no LinkedIn, onde eu abordo também um desafio de como manter a gestão do conhecimento. Né? Antigamente você mesmo, que é jovem, passou um tempo bom em uma grande empresa. Né? Hoje as pessoas ficam 2, 3 anos, saem. Né? Então, antigamente, você tinha uma dúvida, você perguntava a alguém, você pergunta a Bruna, que ela sabe. A Bruna tinha a cultura da empresa, ou seja, era um arquivo ambulante da empresa. Né? O conhecimento estava na cabeça das pessoas. Hoje as pessoas vão embora e levam tudo isso. Como você manter essa gestão do conhecimento? É um grande desafio que as empresas estão enfrentando. É com esse turnover tão grande de pessoas, manter a gestão do conhecimento. Né? E a gestão do conhecimento. Aí tem toda uma estratégia para você manter essa gestão do conhecimento, manter uma educação corporativa continuada, que é um outro tema extremamente importante, que eu atuo muito nessa área de educação corporativa. Então, esse desafio da gestão é efetivamente muito, muito importante, né? E não é uma coisa só da grande empresa. É importante a gente dizer para o pequeno e médio empresário que está nos assistindo, né? Que ele tem que manter a sua cultura, a cultura da empresa, mas o foco principal tem que ser o cliente. Não é porque eu fiz ontem e deu certo que eu vou fazer hoje e ainda vai dar certo. E aí, como deve ter muitas empresas familiares, né, as pessoas nos assistindo de empresa familiar hoje tem poderia ser uma grande vantagem e acaba sendo um grande desafio. É o conflito de gerações. Né? Você pega o pai com 50 e poucos anos, criou uma empresa fantástica e os filhos com 20 e poucos anos estão entrando na gestão. E é uma guerra. Né? Eu tenho participado muito consultoria em empresa particular, em empresa familiar, e isso tem sido um grande desafio. Eu falei, gente, vocês têm tudo na mão para dar certo. É só juntar a experiência de um com a inovação do outro. Se vocês juntarem as duas coisas, é perfeito. Mas se os dois ficarem brigando, nem a tradição está certa, né? Nem a inovação está certa. Perfeito. A inovação só vai ter sucesso se juntar a inovação do jovem, né? Com a experiência e a tradição do velho, do mais velho. Aí sim se constrói uma empresa sólida.
Então, esse conflito, não sei se você já passou por isso, mas a gente percebe esse conflito a cada dia nas organizações, onde tem pai e filho funcionando. É uma guerra de ego, né? Cada um querendo achar que a verdade dele é absoluta, quando a gente sabe que verdade absoluta não existe. É verdade. Eu acho que essa questão de geração, nossa, eu acho que é um desafio como você falou, para qualquer empresa. Eu acho que tem vamos dizer assim, quando a gente olha para empresas familiares ou menores que tem essa questão dos filhos assumirem, tem uma questão passa por uma questão de engajamento, de comunicação, como que eu vendo, né, aquilo que eu construí, não porque eu quero, lógico, tem uma questão de, puxa, eu trabalhei tanto, eu construí, deixei para vocês e vocês não querem, mas acho que tem uma inversão de como pensar em comunicar e engajar para falar, puxa, olha que interessante, olha os valores da empresa, olha o que eu fiz, mas não é simples e vem sendo cada vez mais difícil. E o supermercado passou muito por isso, né, Joedira? A gente tem uma quantidade de empresas familiares enormes e que tem um desafio aí de passar, mas também de trazer um pouco mais de profissionalismo, né? O varejo passou bastante por isso. E a gente vê grandes empresas agora se destacando ou se tornando, vamos dizer assim, trazendo essa gestão mais próxima e diminuindo essas decisões familiares portanto, as empresas crescendo, sendo compradas, né? Acho que isso algo que aconteceu forte no varejo nos últimos anos, né? O varejo alimentar. O varejo, de um modo geral, e na verdade ele começou, porque eu estudo varejo de um modo geral, também tem um foco grande no alimentar, mas o meu estudo de varejo é de um modo geral. O que a gente percebe é o seguinte, é que o varejo vem passando por um processo de concentração muito grande. Se você analisar 10, 15 anos passados, o processo de concentração foi enorme. Começou lá dos anos 80, né? Nos anos 70 chegou ao Brasil o Carrefour, depois, mais tarde, chegou o Walmart, enfim, e aí vem o processo de fusão e aquisição e o grande processo de concentração. E no Brasil, 90 e poucos por cento das empresas brasileiras são empresas familiares. Né? E o segmento de varejo, seja ele alimentício, varejo de moda, todo o varejo ele veio de empresa familiar. Você pega o grande grupo aí do Casas Bahia, e hoje o Via, né, que é o antigo Via Varejo, se você pegar o Casas Bahia, é uma empresa familiar montada pelo senhor Samuel Klein lá nos anos 50, anos 60, entendeu? Você pega o Pão de Açúcar, era uma lojinha lá que o Abílio abriu. Se você pega o Magazine Luiza, era a Cristaleira lá de Sorocaba, entendeu? Uma lojinha, o nome era Cristaleira, enfim. Então, o varejo, de um modo geral, ele veio de empresas familiares. Todas as empresas começaram pequenas, não tem uma empresa que começou grande, né? E esse processo de concentração, né, ele aumenta muito. É por isso que eu digo o seguinte, eu tenho 3 frases que eu venho falando, 3 desafios do varejo, que eu venho mencionando nos últimos 10 anos. Eu achava que ele iria acontecer, que ele já existia, só que eu não imaginava que ia acontecer tão rápido. Eu digo o seguinte, o varejo brasileiro tem 3 grandes desafios. Primeiro, melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo. E eu posso te afiançar, Bruno, pelo que eu conheço e tenho atuado no varejo, ainda é um grande desafio. As empresas, de um modo geral, normalmente o varejista brasileiro é muito bom de produto. Tá? Ele sabe escolher o produto, sabe desenvolver produto, mas juntar o financeiro, juntar a otimização de custos, tirar o máximo das pessoas, o máximo que eu digo é capacitar as pessoas para que elas possam produzir mais. A gestão do negócio, de um modo geral, ainda é um grande desafio. E eu vejo, às vezes você vê uma empresa com faturamento já não tão pequena, de 50, 60 milhões, e você olha, não tem nenhum DRE ainda. Ou seja, uma coisa assim absurda. Não acredita, você fala como ela chegou. O dono sabe que sobra dinheiro porque ele mete a mão no bolso e encontra dinheiro, mas ele não sabe. Então, essa melhoria do processo de gestão, ele está acontecendo por força da circunstância da competição,
mas é uma coisa que não está ainda no nível que vai ser necessário. Então, o primeiro é melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo. O segundo, melhorar a experiência de compra para que o cliente sinta vontade de ir à loja. Eu há 10 anos falava isso e o pessoal disse, professor, esquece. Você acha que alguém vai comprar um sapato pela internet? Você acha que alguém vai comprar roupa pela internet? Supermercado, alimento, então, se você falasse, você era até preso, porque ninguém acreditava que alguém ia comprar feijão, arroz pela internet. E o terceiro é atuar em todos os canais. Né? Isso eu falava há 10 anos passados. Se você pegar hoje, qual é o grande desafio? Atuar em todos os canais, as empresas com a pandemia tiveram que entrar nisso de uma forma extremamente rápida, tiveram que criar delivery, tiveram que criar... Quem não vendia pela internet passou a vender pelo e-commerce, aí o Instagram, como é que diz? O WhatsApp virou e-commerce, tudo virou e-commerce, né? Então, esses 3 desafios, melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo, melhorar a experiência de compra do cliente, para ele ter vontade de ir à loja, porque hoje ele não precisa ir mais à loja para comprar nada, e operar em todos os canais, são necessidades fundamentais que eram há 10 anos, estavam iniciando, e hoje são fundamentais muito mais ainda. E o que acontece? As empresas estão evoluindo, né, muito em experiência de compra, tem empresa fazendo muita coisa em experiência de compra, estão fazendo bastante coisa em operar em mais de um canal, então todo mundo arrumando uma maneira de vender, mas o processo de melhoria de gestão ainda está deixando a desejar. Tá? Gestão é uma coisa que todo mundo fala e você, no nosso dia a dia, você vê alguém falando em price, falando em gôndola, como é que se melhora a operação da gôndola, como é que se melhora a parte da exposição, como é que se melhora o CRM, mas tem pouca gente olhando isso como um todo para tirar o máximo de resultado. E eu não tenho a mínima dúvida, Bruno, que essa nossa conversa, que com certeza vai ficar gravada, daqui a 5, 10 anos, as pessoas vão ver o quanto a gente tinha razão. Hoje, o maior especialista de dados do mundo chama-se Bernard Mer, M-A-R-R. Esse rapaz é um inglês, ele é o maior especialista de dados do mundo. Ele tem mais de 50 livros e só escreve sobre dados de negócio. Eu, na minha tese de doutorado, li mais de 10 livros dele. Lamentavelmente, não tem no Brasil ainda os livros. E esse cara é o queridinho hoje, quando se fala em dados de negócio. E as grandes empresas, uma Google, um Alibaba, a Amazon paga preço de ouro esse cientista de dados, que ele não é um cientista de dados, ele é um gestor de dados. Uhum. Então, ele hoje, esse mundo dos dados, né, conjunto dessas 4 coisas, você não está fazendo gestão adequadamente. Então, é muito importante hoje você saber ter um objetivo,
ter uma meta claramente definida, ter um indicador para medir, para saber para onde você está indo. Porque se você não tiver indicador, o Norton e o Kaplan, que foram os professores de Harvard que desenvolveram essa teoria do BSC, ele diz o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer uma coisa, vamos imaginar o seguinte, só para deixar assim bem rápido, né? O que é objetivo, o que é método, o que é estratégia, o que é indicador. Vamos imaginar que você tem um objetivo, comprar um carro. Você pode passar 20 anos e você não comprar o carro. Então, esse é o objetivo. Sua meta é comprar um carro de R$100.000 até o final de dezembro. Então, a meta é o quê? Um objetivo quantificado. Depois, qual é que é a estratégia? É o que eu vou fazer para arrumar o dinheiro para chegar no dia 31 de dezembro eu ter os 100 mil na mão. E o que é o indicador? É como que eu vou medir se eu diariamente estou juntando dinheiro para ter esse dinheiro no final do ano. Perfeito. Se eu não conseguir estar indo em direção à meta, o que eu faço? Muda a meta ou muda a estratégia? Então, você pergunta às pessoas que estão milhares, ou seja, deve ter centena aqui, que toda hora eu vejo entrar um novo aqui na nossa audiência, né? Será que tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, na sua empresa, você tem um objetivo claramente definido, tem uma meta quantificável, tem uma estratégia e tem uma forma de medir, né? Porque se você esquecer de fazer uma dessas, eu tenho a meta, tenho a estratégia, mas não meço. Esqueça, não vai obter resultado. Eu tenho o objetivo, mas não tenho a meta. Também não vai acontecer nunca. Eu tenho o objetivo, tenho a meta, tenho a estratégia, mas não tenho a medição. Eu tenho a forma de medir, tenho a meta, mas não tenho estratégia. Então, esse conjuntinho de gestão, de ferramentas de gestão, são fundamentais. Eu sempre digo o seguinte: gestão é feito de pequenas coisas tão simples que a grande maioria não faz porque acha que, por ser simples, não precisa fazer. Então, eu sempre digo o seguinte: tudo que você vai fazer na sua vida pessoal, na sua vida profissional, defina isso. Objetivo, meta, porque meta tem prazo, e prazo vence. Né? Eu ia falar justamente isso, de como as conversas que eu tenho tido, semana passada eu recebi o Sandro, a gente falou do ESG, e você trazendo pontos aqui que são importantes como gestão do negócio, mas também como a gente pode aplicar muito isso na nossa vida, né? Já não dá mais muito para separar aquilo que eu aplico ou que eu acho como valores na minha vida, que é diferente da minha vida profissional, né? E isso que você está falando de metas, de objetivo, acho que faz super sentido a gente aplicar nesses dois lados. E lógico, a gente está falando especialmente aqui do negócio e parece que é básico, mas o Joedir está trazendo justamente porque ele vive esse dia a dia e ele está atuando para ajudar os clientes a mensurar, porque às vezes a gente tem expectativa, vamos definir um KPI para isso, mas não se mensura, né? E aí não sabe se está dando certo, se está dando errado e está investindo e gastando dinheiro em coisa que não deveria, né? Então parece básico, mas eu acho que se é simples, por que não fazer, né, Jodir? Acho que começar por aí é um grande começo, vamos dizer assim, é um grande passo, porque aí você vai trazendo a cultura para dentro disso e vai ficando mais fácil para você poder saber o quanto sua empresa é saudável, o quanto você está conseguindo de fato cumprir com os objetivos, né? Porque como você falou, não é simples, são tantas vertentes que a gente tem que olhar que se não controla, né, se perde, né? Então às vezes você está perdendo dinheiro e nem sabe para onde, né? Como que você vai conseguir corrigir se você não tem isso monitorado, né? Por exemplo, aqui nós estamos aqui num papo basicamente o nosso grande público é o público de varejo, né? Quando eu sempre digo o seguinte: como é que o varejo, um objetivo do varejo é vender mais, não tem jeito, ele tem que vender mais, né? Para ele vender mais, só tem 3 maneiras para se vender mais no varejo. Eu estou desafiando aí quem encontrar a 4ª maneira de vender mais. Você vende para mais clientes, que é uma estratégia totalmente diferente.
você vende mais produto para o mesmo cliente, que é uma outra estratégia, ou você vende produto de maior valor agregado, ou seja, produto de maior valor. Só tem essas três maneiras para você vender mais. E para cada uma dessas, tem uma estratégia totalmente, tem estratégias, né, totalmente diferentes. E aí você pega, muitas vezes, as pessoas estão, porque tem que vender mais. Eu falei, bom, tem que vender tudo mais, todo mundo sabe, né? Uma loja, por exemplo, que tem vendedores, o gerente chega, não, porque nós temos que vender mais, nós estamos abaixo da meta, temos que vender mais. Mas como vender mais? O vendedor sabe que precisa vender mais, mas o gestor tem que dizer como, né? Eu tenho que vender mais. Qual é a minha meta? Eu vou vender 10% a mais em relação ao ano passado. Qual a estratégia que eu vou utilizar para que isso aconteça? O Einstein já dizia, não há maior sinal de loucura do que você fazer as coisas repetidamente e esperar a cada uma resultado diferente. Então, não adianta eu querer vender mais se eu não definir uma estratégia para isso. E quando eu defino a estratégia, o que eu vou vender? Eu vou vender para mais clientes? Se eu vou vender para mais clientes, eu tenho que fazer uma ação de CRM, eu tenho que fazer uma ação de divulgação, eu tenho que fazer alguma ação de fidelização do cliente para que entre mais cliente na minha loja. Senão eu não vou conseguir vender mais para mais clientes. Segundo, se eu quero vender mais produto para o mesmo cliente, eu tenho que adotar uma estratégia para isso, né? Eu, por exemplo, eu fazendo trabalho de consultoria na área de supermercado, eu uma vez perguntei ao gestor se ele sabia qual era a taxa de conversão do açougue dele por loja. O que é taxa de conversão do açougue, né? É quantas pessoas que compraram no supermercado, quantas elas compraram no açougue, compraram um produto do açougue. Isso dificilmente é medido, entendeu? Medido, ou seja, sistematicamente. Você até observa lá uma hora, mas você não tem isso sistematicamente. Aí você tem uma rede de 10 lojas. Você vai ver que uma taxa de conversão está de 10% e na outra está de 15%. Eu não preciso fazer nada diferente. Eu vou lá naquela loja que está com 15% de participação, de taxa de conversão do açougue, e vou ver o que ele está fazendo diferente. Vou pegar essa boa prática e vou aplicar naquela outra loja. Mas se você não sabe, você olha a árvore como um todo, a floresta como um todo, você não consegue identificar isso. Então, eu posso ter, dentro do supermercado, eu posso ter a taxa de participação, qual é a taxa de conversão do açougue, qual é a taxa de conversão da padaria, qual é a taxa de conversão do FRV, qual é a taxa de conversão do vinho, né? Imagine se eu tenho essas informações na palma da mão e eu consiga trabalhar isso, não preciso nem olhar para o concorrente. Se eu olhar para mim, se eu tenho uma cadeia de 10, 20, 30 lojas, eu vou pegar quem são as lojas referências, né? E vou pegar o gerente daquela loja, eu vou pegar o encarregado daquele açougue. Olha, o que você está fazendo aqui? Vai nessa loja aqui, passa uma semana nessa loja aqui e vê o que das boas práticas que você faz aqui que você pode fazer na outra. Então, melhorar 5, 10% de resultado, com essa ferramenta que a gente criou, a gente brinca o seguinte, se a sua empresa é extremamente bem administrada, a gente garante 5% de melhoria do último item do DRE, que é o lucro, né? Então, são coisinhas simples que você coloca em prática e você vê a grande diferença que isso vai fazer. Ah, mas eu quero vender produto mais caro, né? Como é que você faz? Se eu quero fazer produto mais caro e eu vou fazer uma degustação de vinho, eu não vou fazer essa degustação de vinho no horário que quem vai comprar são os empregados da empresa, da casa. Eu vou fazer no horário que vai o dono da empresa ou a dona da casa, né, comprar. E vou fazer uma degustação de o quê? De um vinho mais caro e de um queijo mais caro. Com isso, o que eu faço? E não boto o vinho aqui na degustação para o cliente ir lá buscar. Eu boto o produto para compra ao lado da degustação, que ele pode pegar e levar. Faço uma receita, né, com produtos mais caros. Se eu quero vender mais produto, eu inverso. Eu faço uma receita com o maior número possível de ingredientes e ponho tudo do lado. Ou seja, para cada uma coisa que você vai fazer, tem que ter uma estratégia claramente definida. Então, gestão é isso, é o tempo todo eu estar pensando, aumentar minha venda,
Como? Qual a estratégia, qual é a meta? E medir isso. O varejo é fácil, porque você pode começar a fazer hoje e começa a medir a partir de hoje mesmo. Então, é fácil de você fazer. Né? Uhum. Então, esses varejistas que estão nos ouvindo têm muita oportunidade de melhoria a partir da medição. Eu tenho um livro sobre consultoria empresarial, que eu também sou, de vez em quando, eu estou no meu quarto livro, né? Eu tenho um livro sobre consultoria empresarial, que eu tenho uma frase... Fale sobre eles todos. Eu tenho um livro sobre consultoria empresarial, tem um tem uma frase que eu gosto muito. Eu digo o seguinte: em gestão, o diagnóstico é muito mais importante do que o prognóstico. O que eu estou dizendo com isso? Traduzindo. Se o gestor souber o que está acontecendo, ele toma a decisão correta. O grande problema é que muitas vezes você está tomando a decisão em cima da consequência e não em cima da causa. Então, identificar o problema é fundamental. É igual o médico, né? Se o médico não fizer um bom diagnóstico, ele dá um remédio errado, né? Não vai curar a doença e vai causar uma contraindicação para vai trazer um outro problema. Então, em gestão, é fundamental o diagnóstico correto. E diagnóstico correto tem que ser medindo. Não tem outra maneira, né? O nosso pai da gestão pela qualidade, né, já dizia que aquilo que não se mede não se gerencia. Né? Então, tem muitos clientes que me perguntam como eu avalio o ROI da campanha que eu fiz no CRM, se deu certo ou não. E a minha resposta é: depende da pergunta que você fez, né? Depende do objetivo que você tinha. Porque, às vezes, você tinha um objetivo de trazer mais clientes, e se isso atingiu, se era esse o objetivo e foi atingido, perfeito. Então, vai depender do que você espera com aquilo. É trazer maior rentabilidade, é aumentar o faturamento, é converter mais clientes. Então, não dá para a gente saber depois que já saiu o resultado, porque pode ser que ele seja até positivo, mas seja diferente daquilo que você tinha como objetivo inicial. Né? Então, essa rota, isso precisa ser monitorado, porque de uma certa forma trouxe um resultado, mas não foi aquele que você esperava. Então, alguma coisa precisa ser feita diferente, mesmo que o resultado tenha sido positivo por outra questão, né, Joedir? Senão fica perdido, sem direcionamento e sem poder corrigir para poder fazer novamente e dar certo, né? É o PDCA, né? Da qualidade. Você faz, mede, corrige e implanta de novo. Então, gestão não é de fácil de fazer, né? Mas também não é uma ciência, gestão é uma ciência, não é uma coisa que você vai saber, não, gestor todo mundo é. Eu sempre digo o seguinte: eu tenho a Tânia Furtado, é coordenadora lá do MBA de saúde da FGV, né? E tem os amigos que vão para lá, médicos que vão para lá faz um curso lá de 1 ano e pouco, lá o curso de MBA, e aí chega e diz que é gestor. Eu falei: cara, se eu fizesse 1 ano de curso aqui e chegasse, fosse operar seu coração, você aceitaria? Aí o cara, eu estudo, esse ano eu fiz 45 anos de formado, né? Então eu fiz administração de empresas, fiz ciências contábeis, fiz economia, depois fiz diversos MBAs, fiz um mestrado em marketing, fiz um mestrado em gestão e estratégia de negócio, fiz um doutorado em administração. Não sei tudo, estou aprendendo, cada dia eu tenho que estar pesquisando, aprendendo, e aí você vê o cara lá, o gestor todo mundo é. Mas, na verdade, gestão, para você entender, usar todas as ferramentas de gestão disponível, é uma ciência e que as empresas, de um modo geral, precisam dar atenção, porque se não melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo, essas grandes plataformas que estão entrando no mercado, hoje, inclusive para o interior, né? Porque hoje você entrega em qualquer lugar do Brasil, né? Porque as grandes empresas estão entregando, agora não é mais. Antigamente você comprava no Mercado Livre e nem sabia que recebia, agora já tem até data para você receber, até o Mercado Livre, que era desacreditado. Né? Então, verdade. É necessário que se melhore profundamente o processo de gestão, e esse tem sido o meu grande esforço de estudo, mas trazer coisas para o mercado
que seja cientificamente comprovado, como essa ferramenta, que eu fui fazer uma tese de doutorado, onde você passa por avaliação rígida de ciência, né? Para que a gente possa oferecer mercado ferramenta não mais para fazer teste, mas para trazer resultado. Perfeito. Puxa, acho que a conversa foi super boa, Joedir. Você trouxe pontos aqui que são importantes da gente sempre relembrar, mas tem um caminho aí para construir de primeiro qual que é o propósito da sua empresa, né? Para poder fazer a gestão disso. Como você vai atender seu cliente, hoje é super importante a questão da experiência. E como toda empresa, né, e aí a gente está falando de todas as áreas mesmo, vão contribuir para isso, quais são os objetivos que ela tem para atingir, que no final é atender melhor o cliente, né, para que, como você falou, possa comprar mais, possa trazer mais clientes, enfim, quais são os objetivos que essa empresa tem, e pensar nesses desafios que a gente tem, que vão continuar, né, cada vez é um desafio diferente, mas tem a questão de preste atenção de como vai usar a tecnologia para que seja a seu favor. Acho que isso é super importante. Utilize mais informações, mais dados para tomar decisão. Acho que é outro ponto importante que você trouxe. E também a lidar com essa questão de cultura de gerações, que eu acho que também tem sido um desafio para as empresas, mas que a gente tem aprendido, né? Tem exemplos e acho que algo muito importante que você falou aqui o importante é que você tente, entenda se deu certo ou não, corrija, né? E siga em frente, porque isso faz parte do processo, mas é importante que você saiba que você errou, né? Porque senão vai continuar insistindo no mesmo ponto. Né? Acho que isso é importante. Eu queria deixar, antes de você deixar suas últimas palavras, o Joedir colocou aqui o site dele, recomendo todo mundo seguir também no LinkedIn, ele compartilha aí muita informação interessante, artigos super interessantes para a gente poder refletir e aprender. Eu queria agradecer todo mundo que esteve conosco, que participou. Lá. Oi, Joedir. Sim, Ai, voltou voltei. agora. Acho que caiu alguma coisa aqui. Eu estava finalizando agradecendo todo mundo que esteve presente conosco e queria que você deixasse as últimas palavras e falasse também um pouco sobre o seus livros, para que as pessoas possam comprar. Bom, eu tenho um livro de gestão estratégica de negócio, né? Joedir Teixeira, está disponível em todas as livrarias, na Amazon. Tenho um livro sobre consultoria empresarial, da editora Ser Mais. Tenho um livro sobre excelência e atendimento ao cliente, da editora Ser Mais. E tenho um livro de treinamento comportamental também, da editora Ser Mais. Então, para me acompanhar, o meu nome é fácil, é Joedir, praticamente você não vai encontrar outro, é Joedir Teixeira. Eu tenho JTB Consultoria, que é a minha empresa de consultoria. O Overmetric, overmetric.com.br é a startup essa que tem a ferramenta de gestão estratégica de negócio. E me acompanha aí pelo LinkedIn, pelo Facebook,
pelo o Instagram e pelo o LinkedIn. Eu tenho, semanalmente, eu procuro, no máximo a cada 15 dias, escrever um artigo. Essa semana eu escrevi um artigo sobre os desafios da gestão, que eu abordo esse tema que a gente conversou aqui. Então, você pode acessar lá, tanto no meu site, no JDB Consultoria, tem o meu blog, e aí você pode ver lá o artigo e pode usar, compartilhar à vontade, porque conhecimento foi feito para compartilhar. Agradecer aí os amigos, eu estou vendo aqui um velho amigo, Clay Freire, que está aqui nos assistindo. Agradecer aqui a todos os amigos aqui, a nossa audiência, do meu público e do seu público. Meu público tem muita gente aqui nos acompanhando. E colocar à sua disposição, Bruna, para a hora que você precisar falar sobre o tema, tem muito tema aí que a gente pode conversar, né? E conhecimento só tem uma finalidade, é você compartilhar. Não adianta você ter o conhecimento e ficar para você próprio. Então, o conhecimento você tem que compartilhar, e sempre que você quiser, eu estou à sua disposição para que possamos compartilhar os nossos conhecimentos. Muito obrigado. Super obrigada, Juedi. Foi incrível, aprendemos muito. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Foi excelente. Muito obrigada todo mundo que esteve conosco, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.